Boa noite a todos. Obrigada a todos por este momento, por esta oportunidade, e dando continuidade às enfermidades e às desarmonias espirituais. Nós hoje vamos continuar falando sobre as amígdalas cerebrais. Então, semana passada, iniciamos explicando um pouco sobre as amígdalas. Hoje a gente vai também colocar algumas características, especificar a função e como agem as amígdalas no nosso cérebro. E eu tenho certeza que, mesmo sendo de uma forma tão superficial, já vai auxiliar muito a cada um de nós no entendimento das nossas reações perante as nossas emoções. Então, as amígdalas é parte do sistema límbico, que é o sistema emocional, um conjunto de estruturas interligadas do cérebro que se reúnem várias funções básicas relacionadas com os instintos e sobrevivência, tipo fome, sede, sexo, memória e as emoções mais primitivas. Ela foi descoberta no século XIX pelo fisiologista alemão Karl. Eu não sei pronunciar essa palavra direito, vou colocar só Karl, tá? Ele, nos seus estudos, ele começou a fazer alguns experimentos, algumas análises, e chega à conclusão dessas glândulas, o tanto que ela interfere, o tanto que ela está ligado às nossas emoções. A amígdala interconecta com o hipocampo, os núcleos septais, a área pré-frontal e o núcleo do tálamo. É toda uma gestão, né? Um aglomerado de glândulas que são ativadas e elas trabalham interconectadas. Essas conexões garantem seu importante desempenho na mediação e controle das atividades emocionais, principalmente nos estados de ira, medo e agressividade. É a zona do nosso cérebro responsável pelas memórias emocionais e a ativação das mesmas, é a amígdala. As amígdalas cerebrais, ela detectam sinais de ameaças antes que se tornem conscientes. Então, ativa o nosso lado, o nosso cérebro reptiliano, ativa a nossa emoção e nos dá um alerta de medo, né? De necessidade de agir. Ou luta ou foge. Essa área do cérebro é capaz de extrair informações sobre estímulos biologicamente relevantes na cena virtual e de forma muito rápida, antes mesmo das informações visuais mais precisas chegarem no neocórtex e torne-se consciente para as pessoas. Isso aí nós estamos embasados em Daniel Goleman, que é um grande psicólogo de renome e que fez um estudo muito grande a respeito da amígdala, e inclusive a expressão utilizada, sequestro das amígdalas, é dele. Ele que renomou, né, para que pudesse explicar a situação que muitas vezes nós somos, as amígdalas sequestram o neocórtex, então vai agir só através da emoção. A amígdala é uma estrutura do sistema nervoso mais estudadas e mais diretamente ligada às emoções. Tem uma forma amendoada e consiste em 2 núcleos, cada um localizado dentro de um lobo temporal. Então, são 2 células, tanto de um lado, no lado esquerdo e no lado direito. Por um lado, parece que os hormônios do estresse liberados quando temos uma importante experiência emocional fazem com que as memórias afetivas se consolidem. E todo esse processo ele é feito através dessa glândula que é a amígdala. Além disso, essa área do cérebro está envolvida no reconhecimento de expressões emocionais faciais. Quando nós olhamos para o outro, nós somos capazes de fazer uma leitura facial. Se a pessoa está triste, se a pessoa está chateada, se está preocupada, se está com raiva. Então, assim, por quê? Porque a amígdala nos possibilita fazer esse reconhecimento. É um processo que, embora possa não parecer, é realizado de forma breve,
autônoma e muitas vezes até inconsciente, quando ela é muito rápida, né? Isso é muito importante para a interação social adequada. Por que é importante para a interação social adequada? Porque nós vivemos em sociedade e a nossa comunicação muitas vezes não se dá só verbalmente, através da palavra, ela se dá através do olhar e também da nossa expressão facial. Outra função essencial da amígdala é processar o medo no condicionamento comportamental. Então, nos traz o alerta do medo, do perigo, e a gente processa esse medo, obviamente, tendo um comportamento. Ou seja, aprendendo de um estímulo ou ambiente está associado a algum perigo. Então, nosso corpo deve se preparar para se defender. Eu achei interessante isso aqui, porque... Peraí, deixa eu ver se eu só... Porque a gente, na experiência da emoção, como eu falei, é a questão facial, né? Então, a emoção é a parte subjetiva do processo emotivo, porém consciente. É o que o indivíduo realmente sente introspectivamente quando emocionado. Eu, inclusive, já até dei uma palestra dessa na casa sobre as emoções. Então, nós reconhecemos porque o processo da amígdala, juntamente com toda a interligação das outras glândulas do cérebro, quando você tem uma sensação que você ativa uma emoção, os seus sentimentos, você consegue, então, transferir para a sua face. Então, com isso, nós temos a capacidade de fazer essa leitura. Então, nós temos aí as emoções que são agradáveis e emoções desagradáveis. Então, coloquei algumas carinhas aí, colocando nervoso, né, preocupado, sorrindo, com medo, com vergonha. Então, a amígdala também se projeta em áreas que controlam a musculatura facial, como o nervo trigêmeo, adotando nossa expressão facial de medo, olhos arregalados, sobrancelhas erguidas, lábios tensos e boca aberta. Também é um papel da amígdala, né, que faz isso, e isso também nos ajuda a comunicação. E eu coloquei o outro lado da excitação, né? A gente vê a pessoa bem solta, bem tranquila, extrovertida, reflete a vivacidade excessiva do processo mental durante a emoção, ou então o contrário, essa apatia, uma reação oposta, lentidão, depressão nos processos mentais, que tudo isso pode ocorrer. E tudo está ligado às nossas amígdalas. A amígdala cerebral, ela tem uma relação direta com os transtornos de ansiedade. Estudando hoje, foi que eu entendi muito a respeito da ansiedade, da síndrome do pânico, que está relacionado às nossas emoções do ontem, os nossos traumas que trazemos de vidas passadas e também dessas, e na hora que é ativada, você vê que a pessoa fala assim, nossa, mas eu estava dormindo, eu tomei um remédio, eu estava super bem, eu acordei me debatendo em uma crise de ansiedade, ou então eu acordei numa crise de pânico. Por que isso ocorre, mesmo a pessoa dormindo? Porque é o lado emocional ativado. Quando a gente está dormindo, nós estamos funcionando normalmente. E temos os nossos sonhos, nós temos as nossas visitas quando nós saímos do corpo, deixamos o corpo no sono, o espírito sai. Então, pode deparar com algumas cenas, né, alguns sonhos, alguns encontros. Então, a pessoa volta debatendo e então ela acorda já em síndrome do pânico. Quando alguém apresenta um transtorno de ansiedade, seu cérebro está dominado pela rede de medo. Ou seja, o cérebro está sequestrado por uma série de estruturas que limitam seus pensamentos mais lógicos e refletivos. É como se a gente perdesse a capacidade de pensar, de analisar dentro de uma lógica. Sabemos que a amígdala cerebral humana é capaz de extrair informações de maneira extremamente rápida sobre aquilo que nos cerca, detectando riscos e ameaças. Os neurocientistas dão o nome de rede de medo, do medo. E essas estruturas neurológicas que estão envolvidas nos transtornos de ansiedade... Perdão, gente, vou voltar. Os neurologistas dão o nome de rede do medo a essas estruturas neurológicas que estão envolvidas nos transtornos de ansiedade. Entre todas essas áreas, as mais importantes é a amígdala cerebral,
uma região tão pequena quanto uma bolinha de gude, mas que é de suma importância porque ela é ativada nesse momento. Então, nós temos aqui o cérebro, né? Aqui está a amígdala, e a gente tem todo esse processo, essas glândulas que fazem parte. Então, nós temos o cerebelo, nós temos o hipocampo, isso aqui tudo na hora que faz a movimentação do sentimento, do pensar, e a mente age e corresponde, então, os nossos medos, os nossos temores, as nossas reações comportamentais. A amígdala, ou complexo amigdaloide, também como é chamado, é um aglomerado heterogêneo de núcleos neurais localizados no lobo temporal. Então, só lembrando, tá? São duas glândulas. Considerada o centro emocional cerebral, acredita-se que a amígdala desempenha um papel chave no planejamento comportamental baseado na integração de informações intero e exteroceptiva, ou seja, dentro e fora. Tem-se atribuído uma grande variedade de funções para o complexo amigdaloide, incluindo memória, atenção, interpretação do significado emocional, dos estímulos sensoriais e gênese dos aspectos emocionais dos sonhos. Então, é ligada com um todo, gente. Ela fica atenta a tudo que nos ocorre. Ela está sempre comportando, ou muitas vezes, ela, por si só, ela se ativa. E quando a glândula ela é ativada, ela não dá brecha para que a gente tenha um caminho mais rápido para o raciocínio, para a razão. É como se colocasse uma viseira. A amígdala parece desempenhar um papel crítico no aprendizado. Sempre que este envolver o condicionamento a um esforço com valor emocional. É o aprendizado que muitas vezes é feito, eu tenho até um exemplo aí na frente, para a gente poder compreender que quando trabalhamos um aprendizado relacionado com a emoção ou com a dor, a gente aprende mais rápido, porque o medo, quando a gente vai fazer aquele mesmo, procede dentro daquela mesma faixa mental, quando vê a cena, a visão, a cena ali, ela ativa, né, a glândula ativa. Então, quando ela fica ativada, ela dispara o medo. Independente de se tratar de recompensa ou punição, os estudos em humanos, roedores e primatas não humanos sugerem que a atividade neural nessa estrutura é diferencialmente afetada pela valência emocional do estímulo. Então, vou explicar isso aqui. Amígdala e o medo aprendido. Então, nós temos aqui uma criança, isso é muito normal, que vai lá colocar o dedinho, né? E aí, o quê? A frequência dele está normal, sem ativação da amígdala. Quando recebe um choque, ele releva um susto. A frequência cardíaca ativa, né? E ativa a amígdala. Então, ela dispara medo. Alteração da frequência cardíaca, sinal de medo. Então, por essa razão, animais humanos e não humanos aprendem muito rapidamente a se afastar de um estímulo potencialmente perigoso, que causou grande ativação emocional e não chegar mais perto. Então, aqui nós temos, ele encosta, mas ele não tem mais coragem de colocar o dedinho. Por quê? Já foi ativado pelo emocional, né? O cérebro está ali marcado, que aqui é perigo. Então, ativa a amígdala para que ele possa compreender. É muito interessante isso. Aí nós vamos falar agora do sequestro emocional. Eu mandei 2 vídeos para o grupo, para que pudesse assistir, para compreender melhor o sequestro emocional. A princípio, quando eu comecei a ler, eu até discuti isso um pouquinho com Lala, a gente ficou muito presa somente no cérebro reptiliano, naquelas reações em que a gente tem reação somente pelo instinto, né, pelo lado emocional, e não ativa a razão. Então, vamos tentar entender como que se processa isso, e quando a gente compreender, a gente vai ver que quase todos os dias existe o sequestro emocional conosco. Nas pequenas coisas da vida, assim também como nas grandes coisas. O termo sequestro das amígdalas foi introduzido inicialmente por Daniel Goleman, renomado psicólogo,
e se refere aos episódios de alta emotividade que anulam a capacidade de pensar com clareza. O sequestro emocional acontece quando a região do cérebro, onde a conexão neural entre o tálamo e a amígdalas, nos informa sobre um perigo iminente ou uma situação emocional carregada de emoções passadas. Presta bem atenção nisso. Emoções passadas, coisas que já temos na nossa memória, coisas que nós já interpretamos dentro do nosso emocional e que está guardado, né, no nosso inconsciente. Nos fazem agir tomando decisões impróprias ou muitas vezes incoerentes com aquele momento. As informações chegam primeiro à amígdala e apenas depois que ela vai para o neocórtex, que é o cérebro pensante. Portanto, se o que está acontecendo no ambiente externo é muito intenso, a amígdala pode dar o comando de luta ou fuga, antes que o neocórtex diga: calma, vamos montar um plano de ação para resolver esse probleminha mais assertivamente. Então, chama-se sequestro porque é como se fosse realmente um sequestro de avião em que o sequestrador faz o avião pousar em outro lugar. Quando isso acontece, o tálamo desvia os sinais do córtex, que é o cérebro pensante, não deixa chegar até ele, direto para a amígdala vai toda essa informação e aí faz o pouso forçado do sequestro. Eu vou dar exemplo, vou só ler para a gente poder terminar isso aqui e aí nós vamos debater esse slide. Como qualquer controlador de tráfego, ele pode reagir rapidamente a ameaças em potencial. Em condições normais, o tálamo no nosso cérebro recebe informações vindas dos 5 sentidos e age como um controlador de tráfego aéreo para manter o fluxo dos sinais. É assim que ocorre. Só que nesse momento, quando aguça e ativa a amígdala, né, o perigo eminente, ela age por si só, sem deixar que o caminho normal seja percorrido. Então, em que momento que nós somos sequestrados emocionalmente? No momento de raiva intensa, que você perde o seu controle, perde sua razão, o seu equilíbrio, você foi sequestrado. Se você vê um perigo iminente, vamos supor, você está em um lugar caminhando, de repente você vê uma cobra, você pode ter uma reação. Tem mulheres, até mesmo homem, que tem muito medo de barata. São capazes de subir em cima de uma mesa de 3 metros, com medo daquela barata. Então, são situações que nós temos comportamentos imediatos e a gente percebe assim, eu nem pensei o que eu fiz. Igual eu estava lendo alguns autores, o cara contando que ele estava no corredor e quando ele deparou com uma cobra muito grande, ele falou que não sabe que força que ele teve, que ele pulou de tal forma e numa altura que ele conseguiu saltar o muro de 2,5 metros, sabe? Porque ele pulou, sustentou a perna numa parede, jogou o corpo no outro e conseguiu pular. Ele falou que se fosse para fazer aquilo, na razão ele talvez não conseguiria, mas ele fez no instinto, agiu no instinto e no medo. Então, o nosso corpo, pela adrenalina que solta, ela dá esse impulso e a gente tem essa reação. É muito normal a gente falar assim, eu não sei qual será a minha reação se porventura eu encontrar com fulano de tal. A gente escuta muito isso. Eu não sei. Não sei que reação que eu terei. Por quê? Porque, na verdade, o emocional ali, daquela atitude ou daquela situação vivenciada, ela é tão forte que ela não me permite entrar no processo da razão. Ela age pela emoção e pelo cérebro reptiliano. E eu achei muito interessante uma história que eu mandei para vocês e que é de Haroldo Dutra, e ele contou uma história dele, um exemplo dele. Ele atendeu um homem, eu não estou me lembrando agora se ele era médico ou se ele era empresário. Ele tinha compromisso, saiu de casa já atrasado, muito desesperado no volante, e de repente alguém fecha ele, né? E ele muito nervoso, já, a mente dele já estava ligada, o emocional dele trabalhado porque ele estava atrasado, e eu sei que o desenrolar da situação, ele vai no carro dele, pega o revólver e mata o cara, dá 3 tiros no peito. Então ele matou o cara. Passou, esse cara ficou preso, e ele falou que no dia de fazer fazer o inquérito dele lá,
que chegou lá na Assembleia, para que pudesse... Ele fazia a sua defesa e o corpo de jurados poder julgar. Ele, muito cabisbaixo, ele fala, né? Que No foi o dia da momento audiência. de da audiência. Obrigada, Neidinha. A velhice vai chegando, viu, gente? As palavras vão sumindo. Então, no dia da audiência, foi que ele foi compreender. Que ele virou e falou assim: eu sou um homem bom, eu sou um pai de família, sou um homem trabalhador, mas por um momento eu deixei a emoção tomar conta de mim e eu fiz a maior besteira da minha vida. Então, ele falou que ficou com aquilo na mente e que ele compreendeu. Então, a situação que a gente vive quando somos sequestrados emocionalmente não significa que somos pessoas más ou pessoas boas. Esse processo, ele é natural, acontece tanto em pessoas boas quanto em pessoas ruins. Ocorre, é o sequestro da amígdala. Então, nós estamos falando agora das emoções fortes. Aí tem outro caso que eu achei muito interessante, quando ele fala a questão de você estar ligado em um processo de ansiedade, onde a sua visão é única e absoluta e você não encontra outro campo de acesso. O piloto, muito bem experiente, ele subiu o voo com todos os seus com o avião cheio e com o copiloto e o seu grupo, e de repente ele percebeu que o trem de pouso não fechava. O que aconteceu? Ele ficou rodando, né, para ver o que poderia ser feito, e nesse momento, mesmo passando 15 minutos, ele não teve nenhum sinal de alerta que pudesse fazer com que o corte cerebral pudesse agir, pudesse ter calma para tomar uma decisão. Ele ficou nesse movimento, esperando acabar um pouco a gasolina, para que ele pudesse, né, dar um jeito de conseguir fazer um pouso, mas, ao mesmo tempo, algo perdeu-se no caminho, as informações se perderam, que ele não imaginou que ele poderia fazer um contato com o tráfego aéreo e falar o que estava acontecendo e voltar e fazer um pouso e recomeçar tudo de novo. Ele ficou até que o avião cai e morre, todos. Então, isso é muito importante quando o Haroldo coloca a situação, porque a gente depara no dia a dia com muitos fatos, com muitos acontecimentos, e que nós ficamos em alerta. Meu Deus, mas como que a pessoa fez isso? Parece que estava louco, estava benzido. É assim que a gente fala. Mas, na verdade, ocorreu ali um sequestro emocional, um sequestro das amígdalas. Eu achei interessante até Haroldo falar, né, que aqui para nós, na mineirice, nós falamos assim, que botou a fenda, né? Coloca ali era que você vê só aquilo ali, não existe outro caminho para você pensar. Então, são atitudes que nós tomamos constantemente. A nossa emoção toma conta e a gente age somente em cima daquele processo emocional. E ele puxou também outros casos que eu procurei saber a respeito da paixão, né? Quando a pessoa apaixona, ela é sedada por essa emoção, ela vamos dizer assim, fica naquela fissura, naquele desespero, que ela começa a ter atitudes infantis. Por quê? A paixão toma conta, por isso que tem a expressão, paixão é cega, porque a paixão, quando ela é muito avassaladora, ela não permite fazer o caminho normal de você ter uma atitude, ou você ter um pensamento, e você seguir pelas vias normais até chegar no cérebro pensante. Vai tudo para o cérebro reptiliano e é ativada as amígdalas, tá? Só para a gente poder ir entendendo. Então, a todo momento, em casa, na hora que a gente está, às vezes alguém fala alguma coisa que você não está muito bem, também tem muito isso, né? Às vezes a gente não está bem naquele dia, basta um olhar ou uma fala e você descarrega. É um sequestro de amígdalas. Quando esse controle neural falha, é o que acontece o sequestro da amígdala, que desencadeia um processo em que somos totalmente controlados pelas nossas emoções, onde as amígdalas não permitem que o neocórtex haja. Ela não dá espaço para o cérebro pensante.
Do ponto de vista neurológico, o sucesso da inteligência emocional depende do controle executivo realizado pela região pré-frontal do cérebro sobre a amígdala. Essa região nossa aqui, que nós sabemos que é o córtex cerebral, o pré-frontal, tem que ser ativado, porque a razão ali é que vai falar assim, peraí, calma, vamos ver qual a melhor saída. E, na verdade, quando há o sequestro da amígdala, a gente não consegue ter esse pensamento, porque a gente age de acordo às emoções mais fortes. Do ponto de vista neurológico, Goleman, né, o Daniel Goleman, ele explica que o segredo de nos tornarmos irracionais tem a ver com a falta momentânea e imediata do controle emocional, porque a amígdala assume o controle do cérebro. Lembramos que a amígdala ela só pode reagir baseada em padrões previamente armazenados. Ou seja, somos seres reencarnantes, vivemos várias personalidades, vivemos N momentos, ativamos o nosso lado emocional a todo instante, e isso vai ficando gravado no nosso HD. Então, essas emoções armazenadas, muitas vezes, dependendo do que ocorre, aquele sinal de alerta do perigo ativa a glândula, ativa a emoção, e ela então age, mas age de acordo com aquilo que está armazenado, que já temos um conhecimento prévio. E Daniel fala que quando a amígdala entra em ativação, a atividade do resto do nosso cérebro vai baixar, o que significa que todas as outras zonas do cérebro ficam menos produtivas. É uma reação emocional incontrolável. Isso é o que acontece, por exemplo, no exame em que a pessoa está muito ansiosa e não vai conseguir ter o desempenho correspondente àquele que estudou. Aí a gente costuma falar assim, deu um branco. Eu estava super preparada, eu sabia toda a matéria, eu tinha segurança do que eu estava fazendo. Aí, mas naquele momento, a emoção é muito forte, porque junta a preocupação, a emoção e a própria cobrança, né? Então, dá um branco. O que acontece? A amígdala é sequestrada. Então, é o sequestro das amígdalas. Então, a razão, ela deixa de ser ativada, ela baixa o seu nível de ativação e aí expande o nível de ativação das glândulas amígdalas. Nesse momento, a emoção toma conta, o que pode ser muito frustrante e causar um enorme sofrimento. Outro exemplo, quando estamos muito ansiosos e não conseguimos articular palavras e frases com naturalidade. Também aí, o que ocorre? Ativação da emoção e as amígdalas, então ela passa a ter esse comando cerebral. Várias vezes as amígdalas sequestram o neocórtex. Num sequestro emocional, funciona contar até 10? Eu coloquei essas perguntas aí. Funciona, respira. Coisa que a gente escuta, né, da sabedoria popular. Então, contar até 10 dá uma oportunidade de você esfriar a cabeça quando está prestes a perder a paciência ou estourar de raiva. É muito normal, quando a gente está em meio a pessoas e que a gente começa a ter certas atitudes, né? A gente vai se deixando levar por aquela chama emocional e deixando até o nosso lado agressivo falar mais alto. Quem está do lado fala assim, calma, o que foi? Calma, respira. E a gente lembra de Chico Xavier. Vai lá na cozinha, coloca um copo d'água, né? Toma um copo com água, mas segura alguns goles para poder pensar. Então, é isso que nos ocorre quando acontece o sequestro das amígdalas, minha gente. Dá para a gente entender um pouco de nós e esse autoconhecimento. Então, o sequestro emocional, temos duas mentes, a que raciocina e a que sente. Em ocasiões dos nossos impulsos emocionais, dominam nossa razão. Como uma espécie de alarme, reagimos e depois raciocinamos. O problema é que muitas vezes nossas emoções, nossas reações emocionais são inadequadas. Então eu coloquei aí, né, duas algemazinhas, porque muitas vezes nós somos algemados, nós somos sequestrados pela nossa emoção. E o sequestro emocional, para poder frisar melhor, o sinal visual vai primeiro para a retina, para o tálamo. Isso aqui é quando é um sequestro visual, né, que você vê alguma coisa que você tem medo, a gente tem a reação.
onde é traduzido para a linguagem do cérebro. A maior parte da mensagem segue então para o córtex visual, onde é analisada e avaliada em busca do significado e da resposta adequada. Se a resposta é emocional, um sinal vai para a amígdala ativar os centros emocionais. Mas uma parte menor do sinal original vai direto para o tálamo, vai direto do tálamo para a amígdala, numa transmissão mais rápida, permitindo uma resposta quase que pronta, embora menos precisa. Então, desse modo, a amígdala pode disparar uma resposta emocional antes que os centros corticais tenham entendido plenamente o que se passa. Então, é tipo assim, é como se a gente estivesse em uma rua escura e tivesse ali ainda com outra pessoa caminhando e, de repente, você vê 3, 4 pessoas correndo. Qual é a reação que a gente tem? Correr também. Não sabemos de quê, mas nós vamos correr. Por quê? Olha, vê o que está acontecendo, não entende o que está acontecendo, aí o iminente perigo, vou fugir. Então a gente passa a correr junto. É muito normal isso acontecer, né? Então, a gente vai entendendo um pouquinho de cada um de nós. O cérebro é uma rede de altíssima complexidade e praticamente tudo é interligado. Existem algumas áreas mais específicas, como a amígdala, a área cortical, mas qualquer área pode potencialmente alterar a expressão de uma emoção ou de um sentimento. Então, eu deixei aqui para a gente ver algumas reações que nós temos quando estamos com a amígdala ativada, né? Brigas, desespero, palavras, falas indevidas. Aqui, quando a gente fica... Aqui está mostrando aqui uma foto. Você no trabalho, estressado, o chefe fala o que quer com você, e aí você não aguenta, vai lá, puxa a gravata e bota o dedinho e fala tudo que você está sentindo. Então, aqui é um sequestro, né, emocional. Então, de acordo com o Daniel Goleman, há uma explicação neurológica para esse comportamento agressivo mediante algumas situações desagradáveis. O cérebro humano ele foi formado de cima para baixo. Vamos lembrar lá da aula do cérebro reptiliano. Isto é, as primeiras estruturas do cérebro iniciam na parte de baixo. Com a evolução, as outras ramificações vão sendo formadas até chegar ao topo da cabeça. Já o homem moderno, além de ter a amígdala, também possui estrutura próxima da testa, que é o neocórtex, que é o cérebro da razão, que comanda nossas ações racionais, e a parte pensante do cérebro, isso é, questiona e pensa a melhor forma de executar alguma tarefa. Estamos aprendendo a dominar a área da razão para sobrepor a emoção. Então, nós temos um aqui que ficou nervoso, chutou, né, o notebook, não estava suportando porque ele estava parando. Então, a pessoa toma uma reação inadequada, animalesca. O sequestro emocional desencadeia reações mais rápidas e impulsivas, enquanto o processo mais comum, ele é lento e racional. Porque no dia a dia, a gente tem uma atitude, tem um olhar, tem uma postura, mas quem tem que agir é o equilíbrio, emoção e razão. Quando não temos esse equilíbrio, quando só a emoção ela é ativada e as amígdalas jogam, né, as informações em uma rapidez inadequada, então aí a gente perde o nosso equilíbrio. Fechando, né, para a gente já se inteirando do assunto, para a gente já voltar para a inteligência, nós falamos da inteligência racional, da inteligência emocional, e vamos entrar na inteligência espiritual, só para que a gente possa compreender as várias múltiplas inteligências que nós temos, que comanda a nossa vida. Então, o nosso cérebro emocional, as emoções são as expressões intensas de sentimento diante das situações vividas. Trabalhamos constantemente aliado a essas emoções, a esses sentimentos. O sequestro emocional, ele é desencadeado pelas amígdalas, é localizada no cérebro ao lado da cabeça, onde tem as paixões, as feições, o choro, as reações emocionais que nós temos. E os alarmes anacrônicos, força das emoções da vida mental,
as armadilhas neurais, sentimentos impulsivos, domínio racional. Então, é tudo que nós explicamos para a gente compreender. E eu acho que a gente tem que se atentar muito agora, quando a gente fala que Jesus fala, orai e vigiai, para que a gente fique alerta aos nossos pensamentos, essa energia mental que é trabalhada constantemente, ficar alerta também às informações que temos do dia a dia, para saber como agir e reagir perante esse alerta. E para que nós tenhamos, sim, oportunidade de melhorar, tudo que estamos aprendendo, a gente vai começando a colocar em prática. Então, quando acontecer algo que for súbito, que a emoção nos tomar, então, vamos parar, vamos respirar, porque a gente vai tendo oportunidade e a capacidade de enxergar isso melhor. Quando são emoções bruscas, uma emoção muito forte e que ela está muito ligada ao cérebro reptiliano, que ela é instinto, muitas vezes não temos esse domínio. Mas muitas coisas que nos ocorrem, nós temos capacidade, sim, de já fazer um caminho diferenciado. Fechando, né? O sistema límbico é responsável pelo processamento de nossas emoções a nível bioquímico. O que é o sistema límbico? É o nosso lado emocional, é o nosso cérebro emocional. Quando falamos em emoções, a cada uma delas podemos associar um tipo de postura corporal, e é por isso que existe uma combinação permanente entre esse sistema, né, que é o sistema emocional, e a nossa postura física. Uma nova leitura aí, ó, que o lado emocional faz, né? Ela apresentará, para exemplificar, podemos citar uma pessoa que vive deprimida. Vocês já olharam uma pessoa deprimida? Ela geralmente ela emborca, né? A cabeça mais para baixo, essa parte do ombro aqui fica mais exposta e caído. O seu caminhar é mais lento. Então, apresentará protrusões anterior dos ombros, andará de cabeça para baixo e com os braços pendurados. A gente já dá para ter uma noção, fazer uma leitura daquela postura que a pessoa está tendo. O corpo humano está pronto para adaptar-se, defender e autocorrigir o seu funcionamento em caso de agressões traumáticas, emocionais, tóxicas, virais ou do meio ambiente. E é o sistema límbico que registra essas situações e passa para o sistema nervoso central, que imediatamente reage com uma postura muscular, aumentando a tensão em alguma parte do corpo. Caso não seja tratada, essa região passa a ficar dolorida e a interferir em outras por desencadeamento, causando dessa forma uma alteração postural. Isso quem nos ensina é Daniel Goleman, porque ele faz, achei muito interessante, eu fiquei lendo muito esse final de semana sobre ele, e a fala dele, ele fala do corpo humano dentro do sistema límbico, o cérebro, coloca todas as emoções, quando elas são articuladas e ativadas, as emoções que são registradas mediante uma resposta do instinto e as emoções em que nós temos capacidade de interferir mediante a compreensão do Evangelho de Jesus, de uma nova postura de vida e do entendimento dessa filosofia que nos ensina a caminhar, né? E eu achei muito interessante, deixa eu ver se está aqui, é aqui ainda, quando ele fala dessa postura, é muito normal a gente conseguir, os nossos olhos, fazer uma leitura de uma pessoa quando ela não está bem, ou ela está num quadro de tristeza, ou no quadro de depressão, ou no quadro de ansiedade, pela postura física que ela tem, a gente consegue detectar, fulano não está bem. A gente consegue fazer essa leitura, né? É muito normal, mais ainda, quando a gente é muito amigo de pessoas que a gente está bem próximo, naquela convivência constante, e a gente consegue perceber que está tendo algumas mudanças. Essas mudanças a gente consegue fazer uma leitura e perceber que ali está tendo um adoecimento. Para a gente poder entender os dois cérebros, razão e emoção, existe o quê? Uma informação sensorial que vai para o tálamo. O tálamo, ele joga para as duas linhas razão e joga para a amígdala. Aí nós temos
esse atalho, quando a amígdala abraça essa informação, ele faz um processo rápido, a memória emocional, e muitas vezes é inconsciente, existe uma reação de emergência e ele vai fazer o sequestro emocional, inibindo o neocórtex de agir. Se essa informação ela passa pela amígdala, mas ela toma o caminho da razão, que é o neocórtex, é o lobo pré-frontal, ele é consciente, ele é atuante, ele processa e analisa os impulsos emocionais e as respostas ela vêm criteriosas, fundamentadas e ponderadas. É só para a gente poder ter. Então, aqui está o tálamo, né? Que quando ele é ativado, mediante todo esse processo, essas interligações cerebrais, a gente vai vendo que as emoções e os sentimentos, elas têm umas passagens, têm os seus caminhos naturais. E quando esse caminho existe um impedimento, aí nós temos as reações, que pode ser através de palavra, através de gesto, né? Atitudes corporal, e mediante situações que a gente fica assim, nossa, mas como que eu agi dessa forma? Parece que eu estava louca, que atitude que eu tomei? Então isso é muito normal, mas significa também que são momentos para fazer a reavaliação para a gente melhorar e crescer. Problemas relacionados ao sistema límbico, entrando no lado das doenças, por desenvolver uma série de atividades do corpo humano. O mau funcionamento do sistema límbico vai acarretar diversas disfunções. Depressão, ansiedade, problemas de memória, recente ou longa duração, Alzheimer, esquizofrenia, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, epilepsia psicomotora. São algumas doenças que eu já trouxe para cá, porque logo, logo a gente vai começar a pegar doenças por doenças, eu e o Breno e Zaira. Então a gente tem uma noção que tudo está relacionado com o emocional. Tá, gente? 8:16, eu acho que dá para começar a ler isso aqui. Nós falamos da inteligência, voltando só um pouquinho, atuando no neocórtex cerebral. Tem alguma fala, tem alguma dúvida, tem alguma pergunta relacionada com as amígdalas? Vamos lá, gente? Vocês estão muito silenciosos hoje. Tá tudo bem? Oi, é Valdeci, Fatinha. Pode Eu só falar. acho assim, aqui a gente tem que ter tipo uma apostila, porque é muito técnico isso aí, sabe? Então eu Uhum. estou entendendo, mas se passar um tempo eu não lembro mais essa sequência, sabe? É meu ponto de vista. Mas está muito bom. É isso aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou ver se eu encontro com Zaira, porque Ah, Zaira que sabe fazer isso, eu não sei. Ela transformar essa apostila em PDF, e isso. aí a gente tenta passar, pelo menos essa parte aqui, sabe o que eu estou falando? Que É ela é muito técnica, ela é muito ciência, né? Ela vai embasar o nosso estudo a respeito das doenças, mas essa compreensão, se a gente está todo dia dando uma olhada, dando uma estudada, eu acho que a gente vai memorizando melhor. Então muito melhor. eu vou tentar ver, eu vou conversar com o Zá, ver como é que a gente pode fazer e de que forma, porque se ficar muito grande, eu não consigo transferir pelo Zap, Sei. né? Então a gente vai Joga em ver qual a melhor PDF, fica maneira. leve. Pois é, PD, é isso que a gente vai tentar PDF fazer. fica bacana, que ninguém não muda nem nada e tudo, e fica leve, né? Uhum. A gente Obrigado, vai ver Fatinha. Uma boa direitinho e nós ideia. vamos Boa colocar isso, ideia. tá? Eu Ah, que mas está agradeço. muito E muito obrigada. bom, viu? Olha, só para Obrigada. dizer para vocês que eu passei por isso. Então, o AVC, né, que eu tive na época, ele atingiu mais a minha parte emocional. Então, isso me deu, assim, para me recuperar, estou recuperando de pouco em pouco, a paciência, a perseverança, sabe? E até Uhum. medicamentosa também. Agora já estou já praticamente melhor de tudo. Um abraço, boa noite. Mas logo, logo você vai ficar bom de vez. Vai ver. É só um caminho, Ah, né? amém, Só um amém. momento. A inteligência espiritual. Nós falamos da inteligência racional, onde ativamos, né, o nosso cérebro da razão. Falamos da inteligência emocional, que é o nosso cérebro límbico, essa região que a gente acabou de falar sobre ela agora, que é um todo, são glândulas interligadas
e que nos proporciona os comportamentos, muitas vezes, que a gente fica assim, meu Deus, refletindo, será que fui eu mesmo que tomei aquela atitude? Mas agora nós vamos entrar em uma outra inteligência, que é chamada inteligência espiritual. É um terceiro complexo de faculdades intelectuais, o qual insere nossas atitudes e vivências em uma contextura irrestrita de significação e valor, dando-lhes um caráter mais consistente. Essa inteligência espiritual tem a ver com o que eu sou, quais são os meus valores, como que eu vivo. Então, toda aquela reportagem, né? Aquelas perguntas, aquelas reflexões que temos da vida, a gente começa a se inteirar dela. Então, é o momento em que você volta o seu olhar para você. É como a gente fala, vou mergulhar em mim mesmo. Eu vou adentrar na minha mente, no meu coração, e perceber quais são as respostas que eu tenho mediante essas visões de mim mesma em relação à vida. Então, precisamos alimentar essa inteligência para motivar a cooperação entre a família, a comunidade e os países. Então, inteligência espiritual é um assunto que está muito em voga atualmente. Só assim vamos encontrar soluções positivas para o planeta e nos encontrar nessa busca também. Esse período que nós estamos vivendo, que é o período de transição planetária, onde estamos saindo muito do ter para ser, é que nós estamos ativando essa inteligência espiritual. Apesar de que ela ser conhecida há muito tempo, mas agora que temos esse parâmetro de enfrentamento, de compreensão de quem verdadeiramente somos, porque já estamos admitindo para nós mesmos que tudo que está ao nosso derredor depende de nós. Antes, dependia do outro, porque é muito mais fácil eu falar, mas eu agi assim porque fulano fez isso comigo. Ah, eu sou assim porque eu nasci assim. É o síndrome de Gabriela. Ah, eu tomo essa atitude porque fulano que fez assim. Então, tudo é o outro que é culpado, o outro que é culpado. Agora não. Agora a gente começa a se perceber como um ser pensante, um ser de luz, irmão de Jesus, filho do Senhor da vida, onde habitamos nesse momento o planeta Terra, a nossa Gaia, onde estamos em um caminhar, vou dizer, mais árduo, porque quando adentramos a um caminho que vai se afunilando, a necessidade de ter nova estrutura mental, de ter programação para a caminhada, ela vai ficando mais intensa, mais rápida e ela vai entrando. O saber, o que aprendemos nessa vida agora é momento de executar, de experimentar, de exemplificar e de refletir, porque a inteligência espiritual é a semente do amor que mora em nós. A capacidade de situar-se ao alcance da concepção integral do cosmos, do infinito, assim como a habilidade de compreender a existência humana. Então, isso é inteligência espiritual. A inteligência espiritual se manifesta sempre com a nossa voz, né? Sempre que a nossa voz interna ecoa. É aquele lance, as batidinhas que a gente fica batendo, a gente acha que é só de fora para dentro, né? Se eu estou fora da minha casa, eu chego e vou bater na porta da minha casa para alguém abrir. Mas, na verdade, o tempo todo, a nossa alma está batendo. Escuta, eu não estou bem. Eu estou dando sinal através do meu corpo. Vamos ativar, vamos melhorar, vamos transformar, vamos mudar. É isso que ocorre constantemente conosco. Então, se você já tomou... Desculpa. A inteligência espiritual se manifesta sempre que a nossa voz interna ecoa, quase insistindo para que atentemos seriamente ao que ela nos diz. Porque, sim, de fato, o que ela tem a dizer é muito importante. É o nosso despertar. Se você já tomou uma decisão baseada na sua intuição, deve se lembrar com isso, como isso acontece. Somos tomados por uma força grandiosa que nos impede a determinado caminho, e uma vez que assim fazemos, as chances são de que não mais olharemos para trás.
Quantas vezes vamos fazer alguma coisa e vem uma voz interior? Não vai por esse caminho aqui, não? Muda. Ó, não vai nesse lugar aqui hoje, não? Deixa para depois. E outras situações que vivenciamos. O que é isso? É intuição. O que é intuição? É um chamamento interno. É um alerta interno. Então, isso é intuição. Isso é sabedoria interna. E isso também é inteligência espiritual, uma habilidade que nos dá o equilíbrio entre a razão e a emoção. A inteligência espiritual leva a pessoa a uma vida de propósito e de valor superior, gerando com quem a encontra um senso de direção, disposição, determinação e muita responsabilidade. Então, nós vamos ficar aqui hoje e a gente vai refletir um pouco sobre o que nós aprendemos das amígdalas cerebrais, do sequestro das amígdalas, compreender as atitudes que nós temos. Aí nós vamos ver o tanto que ainda estamos aquém daquilo que nos propomos a ser, de um caminho de luz que está à nossa frente, mas ainda estamos nos debatendo nas nossas lanterninhas que não conseguem clarear muita coisa, porque vivenciamos as nossas pobrezas da alma, as nossas miserabilidades, e é um momento de alerta que estamos tendo, como Neide bem colocou no princípio, agradecer pela pandemia, porque, como diz Divaldo, se não fosse a pandemia, seria uma coisa bem pior, né? A pandemia veio como uma coisa mais leve, mesmo que levou muita gente, mesmo que teve muita dor e ainda atravessamos esse problema, mas ela é muito mais leve do que poderia vir a acontecer. E é um momento de acordar, um momento de olhar para frente, um momento de olhar para o outro, mas acima de tudo é um momento de olhar para si mesmo. Então, que a gente possa dar continuidade à nossa caminhada e a cada semana